É extremamente importante vocês entenderem isso, porque é isso que vai fazer vocês economizarem muita grana na harmonização da casa de vocês. Por quê? Você não precisa corrigir tudo que tiver errado na sua casa. Prestem bastante atenção nisso, gente. Você vai começar a ver, eu vou falar, ó, a cama alinhada com a janela, não sei o que, gera um fluxo acelerado, e daí a pessoa tem dificuldade para dormir. Você fala, meu Deus, a minha cama é assim. Aí eu falo, ó, é porque o fogão do lado da pia causa isso, e não sei o que. Você fala, meu Deus, meu fogão é do lado da pia. Aí eu falo, ó, o sofá de costas para a porta de entrada, tal, gera isso. Você fala, meu Deus, meu sofá é de costas. A viga, a quina, eu tenho tudo na minha casa. Tô lascada. Não, você não precisa corrigir tudo o que tiver errado na sua casa. Você precisa corrigir aquelas coisas que estão errado e que você sente o reflexo disso. Por quê? Porque aquelas situações, elas estão intensificando aquilo que você já tem probabilidade a ter. Então, você vai corrigir, você vai tomar um remédio para uma dor que você sente. Se eu falo assim, o Tilenol, ele é um remédio muito bom para dor de cabeça. Aí você fala, meu Deus, preciso tomar Tilenol. Calma, você está sentindo dor de cabeça? Não. Então não toma Tilenol. Você não vai tomar um remédio para uma dor que você não está sentindo. Se o teu sofá está de costas e você não sente os reflexos do que um sofá de costas para a porta gera, não corrige. Se você não está sentindo aquela dor, não toma o remédio. Prioriza corrigir aquelas situações que prejudicam a energia da sua casa. Aí, ao invés de você sair colocando um monte de cristal na sua casa, ficando a louca do baguá, ficando a louca da... Então, você vai corrigir aquilo, tomar um remédio para a dor que você sente. E é aí que você realmente tem as transformações. É aí que você sente os resultados do Feng Shui na sua casa. Por isso que esse é o jeito certo de começar a harmonizar a sua casa. Muito antes de aplicar o baguá. É saber isso. Se você não sabe isso, você sai fazendo as coisas, você gasta dinheiro, você fica desesperado, você deixa os outros loucos, você deixa o teu marido com raiva do Feng Shui, você briga com teus filhos, você briga com todo mundo, você cria desarmonia. Ao tentar harmonizar a tua casa, você cria desarmonia e não vê resultado nenhum. Por quê? Porque você pula a etapa mais importante, que é saber identificar o que é o seu oxigênio. Primeiríssima coisa que a gente tem que encontrar no Feng Shui é o nosso oxigênio. Qual que é a área mais prejudicial, que está tirando o teu sono, que está, inclusive, desencadeando problemas nas outras áreas também. E aí a gente vai focar nela, ao invés de dispersar nossa atenção, nosso dinheiro e nossa energia em 9 áreas e conseguir pouquinho resultado em cada uma delas, a gente vai focar todos os nossos esforços no nosso oxigênio e aí a gente vai ver um resultado muito expressivo nele. E como o resultado dele vai ser muito expressivo, o problema é que ele estava desencadeando para as outras áreas, naturalmente, também vão ter melhorias. Por isso que a gente vai focar em descobrir o nosso oxigênio. Para descobrir o nosso oxigênio, é importante entender o que a gente pode trabalhar em cada uma das 9 áreas do baguá. Porque talvez hoje vocês achem que é o financeiro. Talvez hoje vocês achem que é relacionamento. Talvez hoje vocês achem que o problema de vocês é a saúde. Mas eu vou explicar para vocês aqui o que você pode trabalhar em cada uma dessas 9 áreas e talvez você descubra que é uma outra área, que você precisa ativar a criatividade, que você precisa harmonizar a área dos amigos, que era uma área que você nem tinha sonhado em harmonizar nesse momento. Era a última área que você tinha pensado. Então, eu vou explicar e eu vou passar, gente, meio rapidinho aqui, o que você pode trabalhar em cada uma das áreas. Eu vou passar rápido, porque depois eu vou passar para vocês um resumo. Eu fiz um resumo, um PDF, um arquivo que vocês podem baixar e imprimir. E tudo que eu vou falar para vocês tem nesse arquivo escrito. Então eu vou falar mais rapidinho, porque depois vocês vão ter acesso a esse resumo. Depois eu explico para vocês onde que vocês pegam esse resumo, tá? Então,
Você pode harmonizar a tua área da saúde quando você ou alguém da sua casa sente desequilíbrio na sua vida, muitos medos, não sabe explicar, tem um medo que você não sabe nem de onde que vem o medo, fobias, muita angústia dentro de você, ansiedade e questões relacionadas à saúde física, saúde mental e saúde emocional. Se você ou alguém da sua casa sente alguma dessas coisas, o teu oxigênio vai ser a área da saúde. Agora, você vai harmonizar a área do trabalho quando você ou alguém da sua casa sente faltas de oportunidades profissionais. Parece que não surgem oportunidades para vocês. Você se sente com as opções limitadas do que fazer. Parece que eu tenho que trabalhar nisso porque é a única coisa que tem. Não tem outras opções. Quando você tem muito medo do novo, às vezes até por ser promovida, você fica com medo. Tem medo das mudanças, medo de mudar para uma cidade nova, medo de mudar para uma casa nova, mas um medo assim que toma conta de você, que você acha que é melhor você ficar no ruim do que você mudar para uma coisa que você sabe que é melhor, mas você tem muito medo. Insatisfação profissional, dificuldades de conseguir um emprego, uma vaga, um concurso, um processo seletivo. E lembrando, aqui a gente está falando, isso pode ser para você, ou às vezes um filho, uma filha, o teu marido, a tua esposa. Se você vê alguém com essas dificuldades, você também pode harmonizar a tua casa com a intenção para as outras pessoas. Quando tem problemas de diabetes, problemas de estômago, problemas no fígado, no intestino, viroses, exaustão extrema, ansiedade, insônia e falta de absorção de nutrientes. Se você sente alguma dessas coisas, você vai harmonizar a área do trabalho, desculpe, tá? Área do trabalho. Agora, sobre a área da criatividade. Você vai harmonizar a área da criatividade quando você ou alguém da tua casa começa muitas coisas e não termina. Começa um curso e não termina, começa um livro e não termina, começa a faxinar a casa e não termina, começa qualquer coisa, começa várias coisas e não termina nada. Quando você sabe que você precisa fazer uma coisa e não tem força para terminar, deixa tudo pela metade. Quando você tem dificuldade no relacionamento com os seus filhos, quando os teus filhos brigam muito entre eles, conflito entre irmãos, quando você tem muita dificuldade de planejar o teu futuro, dificuldade de comunicação, de se expressar, de falar o que você quer ou de falar o que você não quer, doenças relacionadas com a boca, com os dentes, com a gengiva, a garganta e tireoide, ou até dores no pescoço e habilidade para falar. Tudo isso está relacionado com a área da criatividade, tá? Agora a área da espiritualidade. Você vai harmonizar a área da espiritualidade quando você ou alguém da sua casa sente muita insegurança, é muito indecisa, tem os pensamentos muito confusos, se sente perdida nas suas escolhas, se sente muito cobrada, tanto pelos outros quanto você se cobra demais pelas coisas. Quando você sente que a tua vida está estagnada, sente que a tua vida está paralisada. Problemas relacionados ao ouvido também, infecção de ouvido, perda de audição, dores de cabeça e aneurisma. Tudo isso está relacionado com a área da espiritualidade. Agora, sobre a área dos amigos. Você vai harmonizar essa área quando você ou alguém da sua casa se sente muito sozinha, um sentimento de solidão, se sente abandonada, se sente isolada. Quando você se sente desprotegida, quando você tem dificuldade para encontrar novas oportunidades. Se você trabalha nessa área ou você empreende e não tem muitos clientes para um ambiente comercial, né? Não tem muitos clientes. Se você tem muita dificuldade para viajar, nunca viaja, tem vontade, mas nunca consegue viajar. Problemas relacionados com a fé, falta de fé ou falta de conexão com uma fé, com algo maior. E problemas relacionados com o pai, a figura paterna. Sobre a área, isso é a área dos amigos. Agora, sobre a área da família. Você vai harmonizar a área da família quando você ou alguém na sua casa sente que tem falta de diálogo dentro da tua casa, palavras muito agressivas entre os moradores da casa, falta de carinho, falta de afeto, quando você tem dificuldade tanto para demonstrar quanto de sentir
não consegue se sentir amada, não consegue demonstrar carinho por outras pessoas, falta de paciência, não se sentir pertencente àquela família. Se você tem um filho, uma filha que fica isolado, não se sente pertencente à família, não se sentir amado, não se sentir valorizado. Quando tem problemas relacionados a vícios, problemas relacionados à depressão e problemas nos órgãos reprodutores, dificuldades para engravidar, problemas na coluna lombar, problemas na vesícula e problemas nos rins. Tudo isso está relacionado com a área da família. Agora, sobre a área da prosperidade. Você vai harmonizar a área da prosperidade quando você ou alguém na sua casa não consegue guardar dinheiro, fica devendo para os outros, ou quando os outros ficam devendo para você. Você sempre vive muita instabilidade financeira. Ou às vezes você tem dinheiro, só que você não se sente merecedora das coisas que você tem, se sente culpada. Problemas relacionados aos ossos, problemas no quadril, problema na pelvis, problema nas pernas, problema no joelho, problema nos pés, problema no nervo ciático, problema no tornozelo e retenção de líquido, principalmente nas partes mais baixas do corpo, tá? Da cintura para baixo. Isso é a área da prosperidade. Sobre a área do relacionamento. Você vai harmonizar a área do relacionamento quando você ou alguém da sua casa sente que as relações são muito frágeis, tem muita dificuldade de ter ou de manter um relacionamento, dificuldade de encontrar um novo relacionamento amoroso ou parcerias no trabalho, nos negócios, falta de confiança, falta de amor próprio. Ele está relacionado também com o nosso chakra cardíaco. Então, problemas de coração, pressão alta, artrite, problema nas mãos, problemas nos braços, problema nos ombros, problema na coluna, principalmente na parte mais alta da coluna. Tudo isso está relacionado com a área dos relacionamentos. E a área do sucesso, você vai harmonizar ela quando você ou alguém da sua casa tem falta de autoestima, não se sente capaz, nem começa uma coisa porque você acha que você não é capaz, sente que você faz as coisas e ninguém te reconhece pelo que você faz, você se esforça e ninguém diz nenhum obrigado, ninguém reconhece, desdenha o que você faz. Estagnação na tua carreira, parou a carreira, atingiu um patamar, parou. Problemas nos olhos, doenças relacionadas ao sangue, câncer, tumor, mal de Alzheimer, esclerose múltipla e doenças raras. Tudo isso você vai harmonizar na área do sucesso. Então, gente, primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, ó, é que o Feng Shui, ele não é para um momento. A partir do momento que você começa a harmonizar a sua casa, aprender a harmonizar o Feng Shui, você aprende. Na verdade, você assume as rédeas da sua vida. Por quê? Pode ser que hoje você esteja com um problema financeiro. E aí você harmoniza a sua casa e resolve esse problema financeiro. Só que, se ano que vem alguém da sua casa, Deus o livre, tiver um problema no coração, você sabendo harmonizar a sua casa, você sabe qual área que pode estar gerando alguma trava, algum bloqueio, para ver se tem alguma coisa prejudicando a energia lá. E harmonizar aquela área. Se daqui 2 anos tua filha quer engravidar, você sabe qual área você pode ativar para ajudar ela a engravidar. Se Deus o livre, alguém na tua família acaba se envolvendo com drogas, com álcool, com alguma coisa que está prejudicando ela, algum vício, você sabe qual área da tua casa você pode harmonizar para ajudar essa pessoa. Então, diante de tudo que eu mostrei aqui para vocês, não é para assustar vocês que está tudo errado. É para vocês entenderem que você tem na tua mão a chave para você resolver tua saúde, teus relacionamentos e tua prosperidade no nível mais detalhado possível. Na raiz do problema. Porque cada cantinho da nossa casa, entendendo que a nossa casa é um microsistema, assim como a nossa orelha da auriculoterapia, você conhecendo a energia da sua casa, você tem a chave para você resolver cada uma dessas situações. E nesse primeiro momento, o que você tem que identificar é o teu oxigênio. Por mais que você tenha se identificado com 3,
4, 5, 8, 9 áreas do que eu falei aqui. Identifica qual é a pior. Aquela que mais tira o teu sono. Aquela que está desencadeando o problema em todos os outros, está respingando o problema em todos os outros. É nessa que você vai focar. Ah, Bruna, mas eu preciso arrumar todas. Ok. Mas foca em uma primeiro. Começa por uma. Vocês vão me ver falando muito uma frase aqui nos próximos dias, que é: pequenos passos na direção certa. Mais importante do que a velocidade é a direção. Porque pensa comigo, se você está aqui nesse ponto e você tem pressa e você sai correndo, você pode sair correndo em direção ao abismo. Agora, se você está nesse ponto e você sabe que o caminho que você quer chegar é lá, por mais que você vá devagar, é muito mais importante que você vá devagar na direção certa do que você vá rápido na direção errada. São pequenos passos. Para um maratonista correr uma maratona, ele dá um passo depois do outro. Para alguém escalar o Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra, para chegar no topo, é um passo depois do outro. Literalmente. Literalmente. É um passo depois do outro para escalar o pico mais alto do planeta. É um passo depois do outro. No Feng Shui não vai ser diferente. E eu entendo que você quer harmonizar todas as tuas áreas. Quando eu comecei o Feng Shui, eu também queria resolver minha vida inteira, da noite para o dia. Mas eu entendi que era um passo depois do outro. O primeiro que eu foquei, no meu caso, foi na prosperidade. Depois eu foquei em outras áreas. Foquei muito na minha criatividade. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade para falar, para me expressar. Hoje, para eu estar falando aqui para vocês, gente, isso aqui era inimaginável. Eu não falava. Eu tinha pavor de falar em público. Mas era um pavor que, para vocês terem uma ideia, uma vez eu tinha que apresentar um trabalho na faculdade. E aí, nesse trabalho, era um trabalho em grupo. Só que o professor falou assim: não é todo mundo que vai apresentar. O trabalho vocês vão fazer em grupo, mas para apresentar lá na frente, eu vou sortear uma pessoa do grupo. E óbvio que para o meu grupo, a sorteada fui eu. A que tinha pavor de falar na frente da sala. E aí o que acontece? O professor sorteou na sexta-feira e eu tinha que apresentar no sábado. Eu tinha aula sábado de manhã na faculdade. E aí eu tinha que apresentar no sábado de manhã. E aí eu tava desesperada, mas eu tava desesperada, e não é exagero, gente. Quem tem medo de falar em público, quem tem dificuldade para falar, para se expressar, entende o que eu tô falando. Era pavor, pavor, pavor. Preferia qualquer outra coisa do que ter que ir lá na frente falar. E aí, eu tava indo no sábado para a faculdade e eu tive uma brilhante ideia. Eu tava indo de carro para a faculdade e eu falei, vou gritando. Demorava uns 20 minutos da minha casa até a faculdade. Eu falei, vou começar a gritar. E eu comecei a gritar, mas de gritar assim, sabe quando você grita que dói a sua garganta? E eu comecei a gritar assim, e comecei a gritar para ver se eu ficava sem voz para ter que apresentar, para não ter que apresentar. Porque se eu não tivesse voz, eu não ia poder apresentar. Só que eu não conseguia, minha voz é muito forte, né? E eu não consegui ficar rouca, tive que chegar lá apresentar. Fiquei com o teto preto, não consegui falar nada, suava a mão. Enfim, eu tinha pavor de falar. E eu trabalhei muito essa questão da espiritualidade na harmonização da minha casa. Para eu chegar hoje aqui e conseguir falar para centenas de pessoas, tem mais de 300 pessoas ao vivo, já fiz live para mais de 800 pessoas. Vou fazer esse evento para mais de 50 mil pessoas, já fiz 2 eventos para mais de 50 mil pessoas e falo com tranquilidade, com naturalidade, com segurança. Por quê? Porque eu harmonizei a minha casa para isso. Eu trabalhei as energias ao meu redor para isso. Eu harmonizei também a minha casa para questões relacionadas ao meu relacionamento. Porque eu passei por uma fase que eu me separei. Eu harmonizei a minha casa para a minha saúde. Tanto a minha saúde emocional, que eu tinha muitas crises de ansiedade, tinha até que tomar floral para controlar a minha ansiedade,
quanto questões de saúde física, de emagrecer. Eu estava beirando os 80 quilos e eu me assustei com aquilo. Então, a harmonização na minha casa, eu trabalhei vários pontos, mas isso ao longo de anos. E foi um ponto de cada vez. Então, por mais que você hoje esteja muito ansiosa para resolver a sua vida inteira com Feng Shui, você vai resolver. Só que eu quero que você entenda, por favor, que é passo a passo. E dessa live, você tem uma atividade: descobrir qual é o seu oxigênio. Uma área. Não é duas, não é três, não é quatro. É uma. Foca em uma. Confia em mim. Eu já guiei milhares de pessoas nessa jornada. Vocês vão ver uma enxurrada de depoimento das minhas alunas que tiveram resultado. E é isso que eu falo para cada uma delas. E vocês vão ver que foi isso que fez elas terem resultados. Então, confia em mim. Eu falei aqui que eu estou aqui para ser a mentora de vocês nessa jornada. E hoje eu estou te guiando, te mentorando para uma coisa. Foca em uma área. Foca toda a tua energia, toda a tua força, toda a tua fé, toda a tua intenção em uma área, tá? E a partir de agora, você vai fazer uma tabelinha. Essa tabela, ela também vai estar no arquivo que eu vou mandar para vocês na sequência, que vai ser o resumo da live de tudo que eu falei aqui e também vai ter a tabelinha. Mas se você quiser anotar o que eu vou falar aí, eu vou mostrar como é que você vai fazer essa tabelinha. Você pode pegar um papel, uma caneta, um caderno, o que for. E você vai escrever o seguinte. Você vai escrever primeiro aqui, ó, móvel barra cômodo. Espera que eu vou fazer deitado. Móvel barra cômodo. Essa é a primeira coluna, móvel barra cômodo, tá? Na segunda, você vai escrever situação prejudicial. Tá? Aí na terceira, você vai escrever como afeta. Na quarta, você vai escrever quanto me afeta. E na quinta, você vai escrever oxigênio e um ponto de interrogação. Tá? A partir de agora, toda live minha que você for participar, o evento, tudo que você for ver meu aqui na internet, você vai pegar essa tabelinha. Porque cada vez que eu falar alguma situação e você identificar que você tem ela na sua casa, você vai preencher ela nessa tabela. Por exemplo, agora há pouco eu falei sobre a cama. Eu falei, quando você tem a porta de entrada do quarto, a cama e a janela, a cama fica entre a porta e a janela, isso gera um fluxo acelerado e a pessoa que dorme aqui tem dificuldade para dormir. Você vai falar, opa, a Bruna falou de uma situação, então vou anotar aqui. Móvel ou cômodo? Cama. Situação prejudicial. Cama entre porta e janela. Como afeta? Dificuldade para dormir. Aí aqui que mora o grande segredo. Aqui que mora o grande segredo. Quanto me afeta? Aí você vai anotar. Lembra que eu falei da Olinda e da Mari? A Mari tem dificuldade, a Olinda tem dificuldade para dormir. Então, para a Olinda, quanto me afeta? 10. Tenho muita dificuldade para dormir. Para a Mari, quanto que afeta? 0. A Mari deitou, dormiu. Então, você vai dar uma nota. Quanto que isso te afeta? Quanto que você tem dificuldade para dormir ou não? Ou às vezes o teu filho, ou às vezes o teu marido, não é você, mas é outra pessoa da sua casa. Então, você vai dar uma nota para quanto isso te afeta. E você vai dizer se é o seu oxigênio ou não. Então, você vai colocar aqui, é o seu oxigênio? Sim, a minha grande dificuldade é conseguir dormir. Ou não, não é meu oxigênio. E aí você vai continuar. Preencheu aqui, vai continuar assistindo a live.
Aí a Bruna foi lá e comentou sobre as vigas. Falou que a viga, ela gera muita opressão e quem fica muito tempo embaixo de uma viga sente dor de cabeça. Opa, mais uma situação. Então, móvel ou cômodo. Viga em cima da cama. Situação prejudicial. Opa, viga. Aqui, ó, móvel ou cômodo. A cama. Situação prejudicial. Viga em cima da cama. Como afeta? Dor de cabeça. Aí você vai dar uma nota. Quanto me afeta? Eu tenho dor de cabeça? Não tenho dor de cabeça? Então você vai dar uma nota. Para a Bruna é 0, para a Bárbara é 10. Então você vai dar uma nota para quanto isso te afeta ou não. E aí você vai escrever se é o oxigênio ou não. E aí você vai começar a preencher várias coisas aqui. Várias coisas. Cama, fogão, tudo que eu for falando que você for identificando que está prejudicando a energia da sua casa, você vai anotando aqui. Porque a partir dessa tabelinha que você vai começar a priorizar o que você realmente precisa corrigir na sua casa ou não. E aqui você vai economizar muito dinheiro, porque você não vai corrigir aquelas situações, você não vai tomar o remédio para uma dor que você não estava sentindo. Você não vai prejudicar, você não vai ficar colocando um monte de coisa atrapalhando a energia da sua casa, ou você não vai pegar e colocar alguma coisa que vai incomodar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, que eles vão se sentir incomodados que você está colocando alguma coisa lá. Você vai priorizar se isso realmente te afeta. Se não te afeta, escolhe uma situação que está realmente te afetando. Se te afeta, você vai lá e corrige, tá? E se for o seu oxigênio, é aí que você vai focar nessas coisas. Se não for, você vai focar primeiro no que é o teu oxigênio, que vai dar resultado mais rápido para vocês, tá? Então, você vai fazer essa tabelinha. Isso aqui vai te ajudar a economizar dinheiro, a economizar tempo. Isso aqui vai te ajudar a sentir resultado de verdade na harmonização da sua casa. E isso aqui vai te ajudar a realmente ter os resultados que você está buscando aqui.